Fala galerinha, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mano, aqui no canal Mestres da Pipa. Hoje eu vou estar trazendo um conteúdo muito diferente. Eu acho que não tem ainda, pelo menos eu não vi aqui no YouTube, né, esse tipo de conteúdo. Eu vou estar reagindo e analisando os meus relos, cruzas. Aqui no Rio a gente fala cruza, né, mas em outros estados a galera fala relo. E vou estar explicando para vocês o porquê que eu tô cortando, porquê que eu tô voando. E eu espero que vocês aprendam muito nesse vídeo. A ter uma noção maior de pipa, né? O porquê que as coisas acontecem, porque às vezes a gente corta, não sabe o porquê, às vezes a gente voa e fica, como que eu voei? Era pra eu ter cortado. E eu vou estar passando um pouco dessa noção pra vocês hoje. Então, sem mais enrolação, mano, já deixa o like aí, se inscreve no canal, quem tá aqui de paraquedas. E desculpe se a qualidade do vídeo não estiver muito boa, que eu tô gravando no celular. Eu não tenho uma câmera ainda pra gravar aqui em casa. Mas eu espero que gostem, tamo junto. E se gostarem, mano, quiser que eu traga mais conteúdo desse tipo, deixa aí nos comentários aí embaixo que vai ajudar demais, mano. Já motiva o canal, já me motiva pra caramba. E vamos que vamos. Rapaziada, vamos então pro primeiro relo. Vou passar eles aqui pra vocês. O cara já cortou três da gente. Nesse relo aqui, eu tava botando a pipa no alto, mano, e balançando minha linha, e um cara veio puxando assim, ó, um pouquinho de nada pra minha mão. E como vocês podem ver, a direção da pipa dele está um pouquinho de nada pra minha mão, e eu tava balançando minha linha, mandando linha. Então o que que aconteceu aqui? Não deu pra ver ele voando, ó, vou passar de novo. Esse Ele aí, desceu, ó. E aqui é afundou outro, direto e nem vi. voou. Vou agora passar em câmera lenta pra vocês verem. Ó. O que que aconteceu, mano? Como eu tava mandando linha, ele botou a pipa dele na direção da minha mão. Isso fez com que ele se cerrasse na minha linha. E a velocidade que minha linha correu na dele foi muito maior do que a linha dele correu na minha. Se o bico dele da pipa tivesse, ao invés de virado para minha mão, tivesse virado para minha pipa e ele puxasse, ele ia passar direto. Mas como tava um pouquinho para minha mão, ele voou, porque eu tava mandando linha. Se eu tô mandando linha e ele puxa para minha pipa, já era, eu voava. Então essa aí foi a explicação do primeiro relo. Vamos pro segundo. Rapaziada, vamos aqui pro segundo relo. Isso aqui eu achei muito interessante para explicar. Vou passar aqui para vocês, olha só. Pum, cortei. Agora vocês vão ver em câmera lenta, mano, que eu tô o adversário tá de trás de mim, assim, na minha esquerda, pra esquerda, de onde tá minha pipa amarela. E ele vem tenteando pra minha mão. O tenteio pra mão, galera, corta qualquer puxada que eu der nele. Se eu puxar pra pipa, se eu puxar pra mão, se eu puxar reto. Se eu esticasse minha linha pra cima ali, eu ia voar, porque ele tava balançando a linha dele de mão presa pra minha mão. O que que eu pensei? Como eu vi que ele tenteou, eu parei minha pipa rodando. Porque se ele bate tenteando na minha linha fazendo um movimento sem eu puxar ela, ele ia voar pra mim. Então o que que eu fiz? Eu subi minha pipa o máximo que dava e deixei rodando pra ele mudar o cruza dele, na esperança dele virar pra minha pipa e eu poder puxar. Porque se ele bate ali na minha pipa rodando, ele ia voar. Olha só. Eu rodei, ele continuou batendo a pipa. E reparem, eu puxei na hora que ele deu uma afrouxada na linha. Eu tava só, rodei minha pipa e tava só olhando pra pipa dele. Quando ele desistiu de tentear, mano, tu pode ver que a pipa dele vai perdendo o tenteio, ó. Ele começa tenteando. Deixa eu botar aqui no modo rápido. Ó, ele vem tenteando muito rápido. Só que aí ele vai deixando o tenteio mais lento. É porque ele tava desistindo do cruza, que ele sabia que ele ia voar. E quando eu percebo isso, que ele deixou o tenteio lento, eu já podia puxar. Por quê? A linha dele não estava balançando tanto. Então eu acabei não esperando ele voar, eu arrisquei. Se ele dar qualquer esticadinha de linha ali, ó, o bico dele, da pipa dele, tava pra minha mão. Se ele estica a linha ali de qualquer jeito, ele me cortava. Eu meio que arrisquei ali, né? E deu certo. Eu esperei ele desistir de tentear e meti um puxão na linha dele. Ó, de novo em câmera lenta, rodei, ele tenteou. Quando o tenteio dele ficou meio lento, ó, e ele afrouxou, deu uma puxada e passei direto. E eu dei uma puxada um pouquinho de nada pra pipa dele. Se eu puxo reto, talvez eu voasse também, porque ele tava afrouxando linha. E talvez eu me cerrasse se eu puxo reto. Eu puxei um pouquinho de nada pra pipa dele e passei direto. E essa aí foi a explicação do segundo. Rapaziada, vamos lá para a explicação do terceiro relo dessa sequência.
Esse caso aqui é um caso interessante, muito simples, mas interessante de se explicar. O adversário estava na minha frente, à esquerda do vídeo, e ele jogou a pipa contra o vento para abrir o cruza comigo, o relo, né? Como vocês falam. E isso, mano, quando o cara joga a pipa contra o vento para pegar você, ele fica numa desvantagem enorme. Por quê? Se ele largar a pipa contra o vento, a pipa dele volta com o vento. A linha acaba não largando na direção da pipa dele. Acaba voltando com o vento, entendeu? Então, olha o que aconteceu. Eu joguei por cima, dei uma rodada, deixei ele abrir mais e afundei com o bico reto. Agora eu vou explicar aqui outra coisa para vocês, que é o seguinte. Reparem na posição que eu puxei minha pipa. Isso aqui é um puxão de quina, de murcha. É um relo muito difícil de se cortar. E aqui ele só tinha uma opção de me cortar, galera. Se ele bota o bico para minha mão e tenteasse forte, de mão firme, assim, ó, andando para trás. E qualquer outro relo que ele fizesse aqui, eu cortava ele. Por quê? Como ele estava contra o vento, se ele largasse, a linha dele ia voltar na direção da minha pipa. Então, ela ia se serrar na minha linha sozinha. Eu precisava puxar nem muito que eu ia cortar se ele larga. Outra coisa, o puxão de quina com murcha é muito poderoso porque o murcha ele não se serra, mano. Ele fecha e vem vindo para sua mão assim, ó. Muito mais do que vai para baixo. Então, talvez se ele larga ali e eu tivesse com a pipa muito dura, eu ainda podia voar. Só que de murcha não tinha chance disso acontecer, porque a pipa fecha e vem vindo assim para sua mão. E outra coisa também, e o relo que ele escolheu aqui, ele deu um puxão para minha pipa, se vocês repararem. Isso deixou ele 3 vezes na desvantagem. Uma, a pipa dele era uma pipa dura, eu tava com a pipa murcha. Quase dei dedo do meio pra vocês, ó. Eu tava de murcha, ele com a pipa dura, era a primeira desvantagem. Não é legal chamar uma murcha pro puxão. A segunda desvantagem, ele tava contra o vento. Então, ele tinha que voltar a pipa dele pro vento e até a pipa dele pegar força ali, esticar. Ele já tava na desvantagem aí. E a terceira desvantagem é que eu tava descendo reto. E esse retão pra baixo, que é o puxão de quina de murcha, serra um pouquinho a linha dele, acaba serrando. Quem dá o retão para baixo tem muito mais vantagem no cruza do que quem puxa para pipa. E aqui ele puxou para pipa ainda, ele tirou toda a vantagem que ele tinha do puxão e acabou voando para mim. Ó, ele deu um puxão. Para ele me cortar aí, ele teria que puxar 3 vezes mais que eu, do que era meio difícil de acontecer ali, que minha pipa já estava fechada e ele não tinha nem esticado a linha. Então vamos pro próximo relo. Mano, esse próximo relo aqui foi engraçado, que eu não tava esperando o cara vir. Foi logo na sequência, eu tinha acabado de cortar essa. O quarto relo aqui, né, com essa pipa. E o cara veio por baixo, me suspendendo. E eu só tive a reação de dar um pé de pano, só que o pé de pano saiu todo errado, mas cortou ele mesmo assim, ó. Foi muito rápido. Ó, em câmera lenta pra vocês. Por que eu cortei ele aqui, mano, dando esse tapinha pra baixo? É o seguinte, esse cara tava de trás de mim e a linha dele tava quase aqui na cabeça. Quando o cara tá de trás de vocês, mano, tudo o que ele fizer tá te serrando, quase tudo. A única coisa que não te serra é se ele der um puxão muito pra tua pipa. E aqui ele tava vindo assim, ó, debaixo de mim, me suspendendo, com o bico pra minha mão. Vou voltar pra vocês verem aqui, ó. A direção que ele veio com o bico totalmente para minha mão. Ó, de novo. E aí quando ele vem com o bico para minha mão assim de lado, mano, isso é uma das maiores serradas que tem. Então eu só precisava fazer minha linha correr um tiquinho de nada contra ele que ele ia voar. E foi o que eu fiz, eu dei um tapinha para baixo de nada com a linha. E minha pipa fez assim na linha dele, para qualquer lado. Eu podia ter dado reto para baixo, para esquerda, para direita. Se a linha corresse para lá, na direção da minha pipa, eu teria cortado ele. Eu teria voado nesse caso se eu desse um rancão para baixo. Por quê? O rancão nada mais é que um puxão muito forte. E como ele estava me serrando, vindo para minha mão, se eu desse o rancão, mano, eu ia ser serrado por ele. Então eu não quis arriscar dar um rancão, né? Eu preferi dar um toquinho de nada, só virar a pipa e deixar ela aí. Porque é ele que fez o trabalho de se serrar e acabou voando pra mim nesse cruza. Rapaziada, vamos aqui pro quinto relo em sequência com essa pipa. Foi muito parecido com
o terceiro relo, que eu dei um retão pra baixo no cara. Vou rodar aqui pra vocês verem. O que aconteceu foi o seguinte, foi a mesma situação. O cara tá da rua, do lado esquerdo, e ele abre contra o vento. Significa que se ele largasse, eu ainda cortava mesmo me serrando, porque a linha dele ia voltar com o vento na direção da minha pipa. Então já me dá uma vantagem muito grande no puxão. E eu me aproveitei disso novamente. Dessa vez eu não rodei muito, eu só virei a pipa e puxei de quina. O puxão de quina, mano, de murcha, é um puxão... imagina que 90 graus seja reto para baixo. Seria 15 graus pro cantinho assim, ó, na direção da pipa do cara. E esse relo é o seguinte, ele é muito forte de murcha, porque se o cara largar, ele voa, porque tá puxando mais pra pipa dele do que pra mão. E se o cara puxar, ele ainda tem chance de ser serrado. Por quê? Quanto mais alta a linha do cara, mais ele vai se serrar no puxão de quina. Porque a pipa dele vai subindo, só que quanto mais a pipa dele sobe, quando ele puxa, a linha dele vem para baixo. E o puxão de quina, tu tá vindo de cima para baixo, assim, ó. E a pipa tá indo para onde? Fazendo o mesmo movimento da linha dele. Tá indo de cima para baixo. Então, quanto mais alta a pipa do cara tá, mais vem de cima para baixo a linha dele. Vocês estão me entendendo? Eu acho que eu não consigo explicar melhor que isso sem ter uma mesa digitalizadora para desenhar para vocês. E infelizmente eu não tenho, porque eu não ganho dinheiro no YouTube ainda. E eu me utilizei desse conhecimento para meter um puxão sem medo no cara. Ele podia me serrar. Se ele me serra contra o vento, ele também voa, porque eu tô de murcha. E aqui ele se ferrou totalmente, ó. Aqui, na verdade, nem tentou fazer nada. Ele estava tenteando, perdeu o time do cruise e voou. E eu passei direto. E, novamente, ele me cortaria só se ele metesse um tenteio para minha mão, de mão presa. Se ele mete um tenteio de mão soltando linha, ele ainda voa também. Então, quando o cara abre o cruza contra o vento, contra um murcha, é muito difícil de levar, galera. Tu tem que ser muito bom de puxar ou de tenteio. Mano, esse outro relo aqui foi muito épico, muito engraçado. O cara veio na fome mesmo. Ele tava da rua, do mesmo lugar que os outros estavam, só que é outra pessoa já, né? E ele veio puxando um pouquinho de nada pra minha mão, me suspendendo. Isso significa que se eu metesse um puxão, eu podia voar pra ele. Então eu quis garantir e fiz isso aqui, ó. Vou passar em câmera lenta pra vocês verem, ó. Ele veio me suspendendo. Eu dei um mini pé de pano de murcha. Aqui pra qualquer lado que eu largasse a linha, tipo, jogasse minha pipa e largasse, ele ia voar. Por quê? Ele tava puxando na direção da minha mão. Isso significa que quando eu largar a linha vai correr muito rápido na linha dele. Por quê? Quanto mais rápido ele puxa pra minha mão, se minha linha tá indo no sentido contrário, ele se serra absurdamente, mano. E não tem como ele cortar. Muito difícil mesmo. E aqui foi o que aconteceu. Vou até repetir porque foi muito bonito isso aqui. Ó, ele veio puxando um pouquinho de nada pra minha mão. Eu dei um tapinha pra baixo, deixei a linha correr. E ele pulou. E é isso, mano, a explicação é essa, não tem muito mistério. Mano, vamos agora pro sétimo relo, eu acho, se eu não perdi as contas. Com a mesma pipa, com uma sequência muito bonita. E esse aqui eu tava chamando pipa branca pro combate. Só que aí do nada vem uma pipa puxando assim de lado, ó. Ó. Caraca, muita mímica, cara! E já, vocês podem ver que o cara puxou demais. A pipa dele já estava fechada. Eu acho que era uma murcha também. O cara tava na minha esquerda e um pouco de trás, mano. E olha o que aconteceu. Não deu pra pegar muito bem o relo, mano. Porque minha câmera tava posicionada pra cima na cabeça. Eu errei a posição dela. O que eu fiz aqui, mano? A única saída que eu tinha aqui era... ou eu puxava junto com ele pra lá. Só que não deu tempo de eu virar a pipa. Porque quando eu vi, já tava aqui, ó. Ó, eu vi o relo, já tava aqui. Então, pra onde minha pipa virou, eu puxei. E como que corta essas pessoas que vêm puxando de lado? Mano, tu dá-lhe um retão pra baixo. Isso mesmo. Parece que você tá puxando pra pipa dele. Mas como tua linha tá vindo pra cá, mano. Tipo, eu tô puxando pra pipa dele aqui na teoria. Mas minha linha tá vindo pra minha mão. Isso faz com que no momento que a pipa dele passa embaixo de você, você serra ele.
é meio difícil de entender isso, mas quando vocês forem fazer esse relo, experimenta só. Quando o cara vem puxando de lado, mete o retão para baixo e puxa. Quando ele passar embaixo da tua linha, ele vai ser cerrado. Agora, se o cruza grudar e ele passar, ele começa a ter vantagem no relo. Então, mas é muito difícil o cara não voar nessa parte. Quando tu passa assim, ó, você tem uma vantagem aí de 50% em cima dele, mais ou menos. Ou seja, ele teria que puxar 50% mais que você para te cortar. E eu sabendo disso, eu dei-lhe um puxão para baixo. O cruza grudou, mano. Aí ficou perigoso demais. Por quê? Vocês estão vendo a capa dele? Grudou. Quando gruda, mano, a pipa dele dobrou a linha, dobrou minha linha também. E ficou muito perigoso de puxar. Porque quando tu puxa com a linha dobrada, minha pipa tá lá embaixo. Não dá pra ver por causa da câmera, que eu falei pra vocês. Só que quando tu puxa com a linha dobrada, mano, é muito difícil de correr. E como ele tava de trás, acontece que quando o cara puxa de trás, quase todo relo que ele faz, ele tá se serrando na tua linha. Então o que eu fiz? Quando grudou nessa hora, eu larguei, mano. Nisso que eu larguei, ele pulou na hora. Se eu continuo puxando, o cruza ia grudar e a gente ia puxando até cortar o dedo ou cair no embolo. Ó, eu larguei, ele pum, capotou na hora. Eu esperei o cruza grudar e larguei. Claro que é tudo instintivamente, eu não penso isso na hora, já tá no cerebelo para executar. E ó, em câmera lenta aqui pra vocês verem o que aconteceu. Ó, dei um retão pra baixo, grudou, ele ia ter a vantagem, eu larguei. Só que aí depois desse cruza, eu voei pra outra pipa que tá ali embaixo, ó. É essa pipa aqui, ó. Ela se meteu no cruza e quando eu larguei, eu acabei voando pra ela. E, mano, o vídeo foi esse aí. Eu espero que vocês gostem. Deu um trabalhinho pra fazer, pra editar. Se gostou, mano, deixa o like aí. Se vocês quiserem mais, comenta que eu vou estar fazendo. Esse vídeo aqui eu posso fazer qualquer hora, né? Só ver meus réis e analisar. Então, se vocês gostarem de verdade, eu vou estar trazendo esse conteúdo aí pra vocês. Tentar ensinando o máximo que eu sei pra vocês. E eu espero que tenha sido produtivo. Muito obrigado quem assistiu até o final. Vocês fortalecem demais o canal. E tamo junto, mano. Até a próxima.